ao vivo no programa Olho Vivo, na TV Diário do Sertão e também na Rede Diário de Rádios. Nós conversamos a partir de agora por telefone ao vivo com o doutor Alessandro Silva. Alessandro Silva é cirurgião bucomaxilofacial e conversa com a gente a partir de agora. Doutor Alessandro, seja bem-vindo ao programa Olho Vivo, é um prazer recebê-lo. Os seus cumprimentos iniciais às pessoas que nos acompanham. Boa tarde, Zé Dias. Boa tarde, Jota. Obrigado pela participação e eu espero contribuir aí com as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo. Doutor Alessandro Silva, o que os profissionais da saúde estão fazendo como medidas de segurança para contornar o risco de contágio, já que os profissionais da área da saúde estão atuando diretamente com casos? Olha, eu sou cirurgião maxilofacial, minha especialidade é cirurgia bucomaxilofacial e na especialidade e na área de saúde, o maior índice de contaminação que tem é entre os dentistas, né? Então, as medidas que a gente toma são naturais do que a gente vem tomando ao longo dos anos, mas o problema para outros patógenos, né? Mas o problema do coronavírus é que ele é altamente contaminante. Então, uma medida profilática que a gente tem abordado é de pedir para os pacientes, primeiro, fazer um agendamento mais espaçado para que não haja circulação de muitos pacientes na recepção. Em termos de ambulatório, da mesma forma, pedir para o paciente fazer bochecho com peróxido de hidrogênio a 1%, porque ele, na literatura, diz que é mais efetivo do que a clorexidina, então ele consegue eliminar uma maior porção dos vírus, né? Pedir para os pacientes terem um bom senso de não irem em consulta se tiver com alguns sintomas, e desinfectar todas as maçanetas e os locais a cada paciente com álcool absoluto ou álcool 70. Só que o problema é que muitas vezes você não tem como controlar isso, né? Então, as cirurgias eletivas, a gente tem procurado postergar. Eu mesmo, as minhas cirurgias que eu tinha agendadas, eu estou remarcando elas daqui a 15 dias para reavaliar como que será o processo. Teve até um meme que saiu que achei interessante, as pessoas perguntam como é que é ser da área de saúde nessa época de coronavírus, né? E aí a resposta foi: você viu o último filme Titanic? Lembra que ele estava afundando e a banda continuava tocando? Então a banda somos nós. Então é um problema mesmo de saúde pública. Mas as cirurgias eletivas e as consultas eletivas a gente tem procurado contribuir suspendendo. J. França. Alessandro, com relação ao estado de São Paulo, onde você se encontra nesse momento, como que a gente sabe que está avançado e muito bem avançado, a última informação é que o prefeito Covas deverá criar aí em 44 unidades, né, do município, mais 490 leitos de UTI, porque realmente os casos estão a cada dia aumentando e muito. Como é que está aí hoje a situação, principalmente de vocês, profissionais da saúde, né? Nesse grupo dos profissionais de saúde, o risco é altíssimo, né? É uma contaminação muito grande. Então, a grande diferença do coronavírus para o H1N1, que teve lá em 2010, era porque o H1N1 ele era menos contaminante. E logo na sequência que ele apareceu, teve o tratamento com Tamiflu. Do coronavírus, ele é altamente contaminante, muito mais do que H1N1, e até ontem a gente não sabe que tipo de tratamento, e uma vacina vai demorar muito. Parece que tem uma luz no fim do túnel aí, com alguns trabalhos que ainda são incipientes, mas parece que já vai começar a dar na população, que é a hidroxicloroquina, né? Que é um tratamento para malária. É um remédio barato, é um remédio que é disponível em qualquer farmácia e vão começar a tentar agir dessa forma. Com relação aos hospitais aqui em São Paulo, a situação ela está um pouco fora do controle, está chegando num nível crítico, porque tem vários hospitais que já aumentaram muito o fluxo de pacientes com sintomas, alguns já estão entubados e essa progressão só está aumentando. O fato a gente tem que ter consciência de que boa parte da população vai acabar sendo contaminada, mais cedo ou mais tarde. O problema é a gente achatar essa curva.
Por que achatar? Porque se tiver pico, não vai ter respirador para todo mundo. E os casos que forem graves não vão conseguir ser tratados. Esse foi o grande problema da Itália, porque na Itália eles negligenciaram. E aí quando veio o pico, não tinha respirador para todo mundo e eles tinham que optar entre alguém que ia viver e alguém que ia morrer. A gente acha que não vai chegar nessa situação porque eu tenho visto que em São Paulo o pessoal está bem conscientizado, muitas pessoas estão em casa, e se conseguir realmente sair no mercado algum tipo de tratamento, a gente consegue passar com menos dano sobre esse período tão delicado. Doutor Alessandro, qual o alerta que o senhor deixaria para as pessoas, por exemplo, que realizam tratamento dentário? O que elas devem fazer durante esse período de quarentena? Olha, a sugestão que eu dou, eu tenho vários colegas, imagina, eu sou profissional liberal, eu vivo do meu trabalho, né? A decisão para eu tomar de ficar em casa durante 15 dias e atender só os casos de urgência, que tiver um chamado no hospital de fratura ou algum paciente com dor, é uma decisão delicada que eu tive que tomar. Mas eu tomei ela não só por mim, mas pela sociedade e pela minha família. Então, se todo mundo contribuir, eu tenho certeza que a gente consegue contingenciar o vírus. Então, a sugestão que eu dou para a população, vocês que precisam fazer tratamento odontológico e não têm uma necessidade muito grande de concluí-lo agora, posterga um pouquinho. Aguarda aí uns 10, 15 dias e depois retoma, porque dá um tempo de contingenciar a doença e não vai interferir, desde que não interfira em nada no seu tratamento. A recomendação que eu dou é essa: postergue. Ô Alessandro, diante desse quadro que nós estamos vendo aí, alguns países que tentam estudar esse vírus que é novo, e aí existe muita coisa que precisa saber sobre ele. Você acredita, né, que existirá algo como uma vacina ou um medicamento que pode conter ele em tempo hábil? Eu não acredito. Eu acho que vacina vai demorar. Vacina, se sair, vai sair lá para o segundo semestre, para o final do segundo semestre. Esse é meu sentimento. Não é tão simples sair uma vacina num espaço tão curto de tempo. O tratamento, sim. Agora, se tiver tratamento, já é uma luz no fim do túnel. Porque grande parte dos pacientes que acabam sendo acometidos pelo coronavírus não tem complicações respiratórias. Acabam passando bem. Mas alguns que são de grupo de risco e outros que são jovens, tem amigos meus que pegaram jovens com um quadro crítico. Alguns precisam ser entubados, alguns precisam de ventilador, e o problema é que se a maioria da população pegar, não vai ter ventilador para todo mundo. Então, eu acho que a gente tem que só esperar algum tratamento para tentar achatar essa curva de pessoas contaminadas e levar a vida da maneira mais natural que a gente puder, depois que a gente sentir que isso chegou num tom de um pouco mais de normalidade. De outra forma, também a gente não pode ficar numa histeria, né? Como correr um monte de gente vai estocar alimentos em casa e no final acabar faltando para pessoas que realmente precisam. É um momento de cautela, mas é um momento de ter um pouco de sabedoria para poder parar um pouco e refletir.